Bom, aí continuando aí essa segunda parte, que eu falei que são duas revisões muito importantes. A primeira é sobre notação científica e a segunda é sobre vetores. Vetores é muito importante também. Então vamos lá. Basicamente existem dois tipos de grandezas em física. São as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que só com módulo e com unidade de medida já estão bem entendidas. Tem como exemplo tempo, temperatura, massa, volume, etc. Só para vocês entenderem a diferença. Se eu tenho um copo com 500 ml de água, né, e eu bebo 200 ml, fica 300 ml lá dentro. Ou seja, eu subtraio grandezas escalares da mesma forma que a gente faz em matemática, algebricamente, do mesmo jeito. Outro exemplo, eu tenho um terreno de 300 metros quadrados e eu compro um terreno ao lado que tem 200 metros quadrados. Então, meu terreno agora vai ter 500 metros quadrados. Então, quando a gente vai fazer operações com grandezas escalares, é a mesma coisa da álgebra, né? E isso não tem diferença. Agora, o nosso problema é quando a gente trabalha com as grandezas que são vetoriais. Então, o que são grandezas vetoriais? São aquelas que, além do módulo, tem uma direção e tem um sentido. Então, eu sempre falo que uma grandeza que é uma grandeza vetorial é uma caixinha que tem essas três coisas. Tem o valor dela, a direção e o sentido. Não confundam direção com sentido. Então, por exemplo, direção é horizontal, vertical, diagonal, perpendicular a um plano. Isso é uma direção. E os sentidos é para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, na horizontal pode ir para a direita ou para a esquerda. Na vertical, para cima ou para baixo. Perpendicular a um plano, saindo ou entrando no plano. Então, isso são os sentidos. Então, sempre coloca na cabeça de vocês. Uma reta indica uma direção. Para um lado ou para o outro, são os sentidos. Tá? Exemplos de grandezas vetoriais. Força, que nós vamos trabalhar muito agora no volume 10. Tá? Campo elétrico também vamos trabalhar, uma grandeza vetorial. Velocidade e aceleração, que vocês já estudaram no primeiro ano. Tá. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter ciência é que a gente não soma vetores da mesma forma que a gente soma números comuns na álgebra. É diferente, porque quando eu vou somar vetores, eu tenho que levar em consideração as três coisas daquele vetor: o valor, a direção e o sentido. Então, como que eu vou representar um vetor? A melhor forma de representar um vetor é com uma seta. Então, eu vou representar um vetor aqui, por exemplo, o vetor A. Olha lá, o vetor A. Esse vetor tem um módulo 3, repara que ele está dividido em três partes iguais. A direção é horizontal, o sentido é direita. Tá? E vou representar um vetor B. 2, 3, 4. Vetor B tem módulo 4, direção vertical e sentido para cima. Beleza, como que eu faço para somar esses dois vetores? Existem duas formas, que é a forma geométrica e existe a regra do paralelogramo. Sempre embora eu falar essa palavra, paralelogramo. Tá. Qual que é a primeira forma? Forma geométrica. Para aplicar essa forma, a gente sempre desenha o primeiro vetor. Então, por exemplo, vou escolher desenhar primeiro o vetor A. E assim que termina o primeiro vetor, você desenha o segundo vetor, que é o vetor B. Quando a gente faz isso, desenhou o primeiro, terminou o primeiro, desenhou o segundo, a soma desses dois vetores é o vetor que começa do início do vetor A e termina no final do vetor B. Então, seria esse vetor aqui. O vetor soma. Tá? Isso é para achar a direção e o sentido do vetor resultante que a gente fala. Tá? E usando a regra do paralelogramo. Para usar a regra do paralelogramo, eu teria que desenhar os dois vetores, o vetor A e o vetor B, começando do mesmo lugar, do mesmo ponto. Tá? E aí o que a gente faz? A gente
traça uma reta paralela ao vetor A, que começa do final do vetor B. Traça uma reta paralela ao vetor B, que começa no final do vetor A. A diagonal dessa figura é a soma desses dois vetores. Então, existem essas duas formas. Só uma observação. Se na forma geométrica eu tivesse primeiro colocado o vetor B para depois colocar o vetor A, não ia fazer diferença alguma. A gente obtém exatamente o mesmo vetor. Então, essa propriedade comutativa não faz diferença aqui. Então, se eu fizer o vetor A mais o vetor B, é a mesma coisa eu fazer o vetor B mais o vetor A. Não faz diferença. Então, essas são as duas formas de calcular, de fazer operações com vetores, né? Só que o módulo, por exemplo, aqui 3 e aqui 4, aqui não vai dar 7, né? Por quê? A gente vai ver nos exemplos que eu dei aqui, nos próximos slides, ó. Então, quando fala que 2 mais 2 é sempre 4, não, depende. 2 mais 2 pode ser 0, inclusive, se tratando de dois vetores. Mas vamos lá, vamos ver os exemplos. Então, eu dividi aqui a soma de vetores em basicamente 4 casos. São os mais importantes, né? Mas é bom você, se tiver um material, aí dar uma relembrada no estudo de vetores. É muito importante. Primeiro caso, vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Então, olhem a figura. Tem dois caras puxando esse barco aí para a direita, né? Um fazendo uma força de 80 newtons e outro fazendo uma força de 100 newtons, F1 e F2. Então, no primeiro caso, que vai ser quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, é o caso mais simples de todos. Porque para eu obter o vetor soma, basta eu somar os dois vetores, o módulo dos dois vetores. Então, o vetor resultante seria um vetor que estaria para a direita, né, na horizontal também, e o módulo dele seria 180 newtons. Então, é só você somar o módulo dos dois vetores e você obter o vetor resultante, ok? Então, esse caso é o mais simples de todos, que é quando os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Só soma os dois. Segundo caso, que é quando os vetores ainda estão na mesma direção, só que agora eles têm sentidos contrários. Então, por exemplo, o cara está fazendo uma força de 80 newtons na horizontal e para a esquerda, e o segundo aqui está fazendo uma força na horizontal, só que para a direita, no valor de 100 newtons. E aí, como que eu obtenho o vetor resultante, que é subtrair esses dois? Aí você vai pegar o maior vetor, que é o de 100, e subtrair do menor vetor, que é o de 80. Então, você vai subtrair os dois. Como a maior força está para a direita, então vai ter uma força resultante de 20 newtons para a direita. Então, mesma direção, mesmo sentido, primeiro caso, soma os dois. Mesma direção, sentidos contrários, segundo caso, subtrai os dois. Então, essas são as mais simples que tem. Agora vamos ver o terceiro caso. No terceiro caso, os vetores são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, para achar o vetor resultante, bom, primeiro, a direção e o sentido. Vou usar a regra do paralelogramo, né? Então, como que eu aplico a regra do paralelogramo? Pontilhe uma reta paralela ao segundo vetor, que começa do final do primeiro. Depois, pontilhe uma reta paralela ao segundo vetor, ao primeiro, que começa do final do segundo. A diagonal dessa figura é a direção e o sentido do vetor resultante, né? Vou chamar aqui de força resultante. Mas qual que é o valor dessa força? Aí, sempre que os vetores forem perpendiculares, reparem, aqui formou um triângulo retângulo. E, como o triângulo é retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, ficaria a força resultante que eu quero ao quadrado seria igual ao primeiro vetor ao quadrado mais o segundo vetor ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vai dar 50 newtons. Resolvendo o teorema de Pitágoras. Então, de novo, mesma direção, mesmo sentido, primeiro caso, soma os dois. Mesma direção, sentidos contrários, segundo caso, subtrai os dois.
Vetores perpendiculares. Aplica a regra do paralelogramo para descobrir a direção e o sentido. E aplica o teorema de Pitágoras para achar o módulo do vetor resultante. E a última situação, o último caso, é quando os dois vetores nem estão na mesma direção e nem são perpendiculares. Aí talvez é o caso mais complexo de todos. Não tem aqui o vetor de 100 e o vetor 200. Eles formam um ângulo de 60 graus entre eles. Como achar o vetor resultante? Então, direção e sentido. Regra do paralelogramo. Então, vou pontilhar uma reta paralela ao primeiro vetor e começa no final do segundo. Pontilhar uma reta paralela a esse vetor que começa no final desse. A diagonal dessa figura é o vetor soma. Esse é o vetor resultante. Tá. E o módulo dele? Então, aí, galera, é o mais complexo dos 4 casos. Para achar o módulo desse vetor, baseie-se um pouco totalmente na lei dos cossenos. Eu não vou me alongar muito na aula, porque senão vai estender de forma desnecessária. Mas baseando na lei dos cossenos, ficaria assim, ó. O vetor resultante ao quadrado é igual ao primeiro vetor mais o segundo vetor também ao quadrado, como se fosse um teorema de Pitágoras, só que aí tem uma terceira parte aqui, ó, que é 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo que forma entre eles, tá? Então isso aqui é o que vocês já estudaram como lei dos cossenos. Não sei que ano vocês estudaram isso em matemática, mas é basicamente baseado nisso aqui, né? E aí então ficaria como? Nesse nosso caso, ficaria assim, ó. Força resultante ao quadrado igual primeiro vetor ao quadrado, mais segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. Tá, força resultante ao quadrado é igual 100 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. Aqui, ó, o cosseno de 60 é meio, então vai acabar cortando. Então, como é meio, vai cortar o meio com 2. Então, aqui vai ficar mais 100 vezes 200. Então, a força resultante é igual. Aqui dá 1 vezes 10 elevado a 2, transformando na notação científica, elevado ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 2, também elevado ao quadrado, mais 1 vezes 10 elevado a 2, vezes 2 vezes 10 elevado a 2. Então, a força resultante ao quadrado é 1 vezes 10 elevado a 4, mais 4 vezes 10 elevado a 4, mais 2 vezes 10 elevado a 4. Então, isso aqui vai ficar, continuando aqui, tá? Força resultante, que é o que eu quero, expoentes todos iguais, então mantenho, que é o que a gente aprendeu agora na aula passada, e soma os coeficientes, vai ficar 1 com 4, com 2 dá 7. Portanto, a força resultante vai ser raiz de 7 vezes 10 elevado a 4. Bom, raiz de 7 é um número entre 2 e 3, né? Então vai dar 2, alguma coisa, vezes 10 elevado a 2. Como eu divido? Então, esse número exato aqui não tem calculadora, não sei raiz de 7 exata, mas é um número entre 2 e 3, né? Então, é isso aí. Então, seria mais ou menos isso aí, 2, alguma coisa, vezes 10 elevado a 2. Então, esse é o caso um pouco mais complexo. Então, lembrar da lei dos cossenos. Então, é isso. Essas 2 aulas que eu estou mandando hoje, né, quarta-feira, são muito importantes para a gente continuar ou começar a estudar eletrostática. Então, leiam, revejam as aulas quantas vezes vocês acharem necessárias. Qualquer dúvida podem mandar para mim. Grande abraço.